Olá, é com grande satisfação que eu participo da abertura do 7º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Esse evento, realizado a partir de dezenas de plataformas digitais e no modo online, pode atingir o maior número de atores desse cenário. Sou Ricardo Alamino, chefe geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, uma das 43 unidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Embrapa. Cumprimento e parabenizo o Dr. Luciano Paulino, pesquisador dessa unidade e líder do Laboratório de Nanotecnologia da Embrapa. E quero honrosamente dar as boas-vindas aos colegas e expoentes da área, aqui reunidos, palestrantes, convidados, representantes das universidades, instituições de pesquisa e extensão rural, do setor privado, estudantes e profissionais. Essa unidade Embrapa trabalha em 3 grandes áreas da ciência agropecuária: recursos genéticos, biotecnologia, controle e segurança biológica. E reconhece a importância desse evento que traz soluções disruptivas e na fronteira do conhecimento para uma produção de alimentos, fibras e energia que englobe as dimensões da sustentabilidade ambiental, social e econômica, e também a resiliência às mudanças climáticas, aos novos desafios de saúde única, novos modelos de consumo e aos novos desafios geopolíticos e econômicos globais. Integrar as sinergias entre as inúmeras ferramentas da nanotecnologia e da bioengenharia com tantos perfis capazes e motivados quanto os que aqui estão e que se encontrarão nesses 4 dias desse grande evento, é uma oportunidade ímpar de abrir horizontes para entregar novas soluções no ambiente nacional e internacional. Por isso desejo a vocês um genial encontro e uma frutuosa reunião. Meu forte abraço a cada um, muito obrigado. Bem-vindos ao 7º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. É uma satisfação receber cada um de vocês neste evento tão especial que nós organizamos. E, nesse sentido, nós saudamos inicialmente os nossos 2.870 participantes inscritos para esta edição do CDNB. Aproveitamos para apresentar cada um de vocês, ou o nome de cada um de vocês, na forma dessa nuvem de palavras. O primeiro nome mais representado foi o nome Maria, seguido de Ana, mas temos vários outros aí, como Pedro, João, José, Gabriela, que estão aqui representando essas 2.870 pessoas. Além disso, nós temos diversos sobrenomes representados dentre os nossos inscritos, sendo aqueles mais clássicos aqui no nosso país, no Brasil, como Silva, Oliveira, Santos, Souza, Rodrigues, Pereira e Lima, e vários outros que vocês veem representados nesta nuvem de palavras. Também gostaria de apresentar quais foram as categorias dos inscritos para este 7º CDNB. Entre graduandos, nós tivemos 1.145 inscritos, mestrandos nós tivemos 458, doutorandos são 414 e aqueles que declararam-se como profissionais são 853 participando desta edição do CDNB. Também aproveito para apresentar quais as faixas etárias dos participantes desta nossa 7ª edição do Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, sendo que a grande maior parte de nós participantes nos enquadramos ali entre 18 até os 30 anos, mas temos representações de participantes indo até os 74 anos dentre os inscritos para esta edição. Também, em relação ao gênero, 2/3 dos nossos participantes se declararam como pertencentes ao gênero feminino, 1/3 aproximadamente ao gênero masculino e demais representaram 1,1% dos nossos participantes. Além disso, representantes de todos os estados brasileiros estão conosco nesta edição do CDNB. Foram, ao todo, 2.690 inscritos do nosso país, sendo, desta maneira, todos os estados representados e os quais, em escala de cores, nós vemos aqueles que estão com cores mais claras, que tivemos mais representantes, e os que estão em tons mais de cinza, aqueles que tivemos menos representantes nesta edição. E aproveito para convidar que em edições futuras
participantes de outras regiões do país que ainda não estão tão representadas busquem o CDNB e estejam conosco nas próximas edições. Também tivemos 180 inscritos que estão neste momento nos acompanhando em outros países, num total de 30 países, representando todos os continentes, exceto a Antártica. Nós temos membros e participantes aqui inscritos neste CDNB. Também é importante destacarmos quais são as cidades desses participantes que estão inscritos aqui conosco, onde nós temos cidades como Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Curitiba, Teresina, Porto Alegre, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Campinas, Teresina, como algumas das mais representadas, mas temos todas essas cidades aí representadas, foram centenas de cidades representadas aqui no sétimo CDNB. Também, e esse slide é de propósito, a dificuldade que vocês devem estar tendo para ler é a mesma que estou tendo aqui, é a questão relacionada às instituições de vínculo dessas pessoas. E essas instituições que vocês declararam são as mais diversas, totalizando aproximadamente 900 instituições que estão aqui representadas. Também, em relação a cursos de graduação, é bastante diversificada a formação de todos os nossos participantes, com destaque para ciências biológicas, farmácia, biotecnologia, biomedicina, que aparecem aí com palavras maiores nessa nuvem, mas temos representantes de centenas de profissões que estão aqui atuando conosco neste sétimo CDNB. Também em relação a curso de pós-graduação, deve ser bastante difícil de ler e mostra toda a diversidade que vocês têm de pessoas em relação a quais são as formações em nível de pós-graduação, dentre aquelas que estão aqui no nosso sétimo CDNB, e por isso essa nuvem de palavras, de propósito, visou mostrar o quão diversa é a formação dessas pessoas que estão aqui reunidas para falar sobre nanobiotecnologia e bioengenharia tecidual. Também, estas pessoas ocupam os mais variados cargos no ponto de vista acadêmico, industrial, universitário, e que efetivamente estudantes representam a grande maior parte daqueles aqui participando, mas também temos ali professores universitários, bolsistas, pesquisadores acadêmicos, cientistas e vários outros que estão aqui conosco atuando nesta sétima edição do CDNB. Em relação ao setor de atuação dessas pessoas, o setor acadêmico representa a maior parte daqueles que se inscreveram para o sétimo CDNB, mas se nós fizermos um recorte das demais áreas de atuação, nós temos setores como educação e ensino, instituições de pesquisa, instituições de biotecnologia, do agronegócio, também tendo bastante destaque entre os setores de atuação daqueles que estão conosco aqui no sétimo CDNB. Também sempre procuramos entender como que cada um de vocês encontraram o sétimo CDNB. E, nesse sentido, e-mails enviados por nós representaram aproximadamente um quarto de todos os nossos participantes, assim como também agradecemos a todas as indicações de amigos e colegas e indicações de professores que juntos representaram aproximadamente ou quase a metade de todos aqueles que estão aqui conosco, encontraram e se inscreveram no CDNB. Também ganham destaque as nossas mais de 20 redes sociais que levaram até vocês postagens trazendo os conteúdos do nosso sétimo CDNB e, claro, sem deixar de esquecer e agradecer aos nossos embaixadores que efetivamente contribuíram e atuaram na difusão do Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Também, em relação à pergunta sobre o que você espera aprender no sétimo CDNB, assim como outras perguntas que vocês responderam no nosso formulário de inscrições, é bastante importante para que nós entendamos qual é o perfil de quem são aqueles que estarão conosco e assim nós possamos planejar as atividades que vocês hoje conhecem que ocorrerão durante o sétimo CDNB. Nesse sentido, num congresso, então, de nanobiotecnologia, de nanotecnologia e bioengenharia tecidual, é claro que essas são algumas das principais palavras que aparecem entre o que vocês esperam aprender, e elas refletiram a programação que nós construímos em função daquilo que vocês relataram durante o formulário de inscrições, mas também vocês buscam aprender várias outras coisas, e nós tivemos o cuidado de buscar cada uma das respostas que vocês deram e tentar trazer para o CDNB cada uma das expectativas e tentar atender todas elas que vocês almejaram. E, nesse sentido,
Já trazendo um pouco da nossa programação, nós teremos, como todas as outras edições, resumos e também apresentações desses resumos na forma de e-pôsteres. Teremos ao todo 154 apresentações que ocorrerão entre os dias 10 e 12 de junho do corrente ano, entre as 9 e 12 horas, e que terão as áreas de nanobiotecnologia e de bioengenharia sendo contempladas. Aproveito este momento para agradecer à nossa comissão científica que avaliou todos esses trabalhos. Foram 10 pessoas que atuaram na revisão e avaliação de todos os trabalhos que vocês submeteram ao sétimo CDNB. Teremos ainda curso de ilustração e de imagem e fotografia científicas, onde as avaliadoras técnicas Ela Maru e Camila Dantas trouxeram as contribuições delas, fazendo avaliação e julgando cada uma das imagens que vocês submeteram. Teremos, nesta edição, um número recorde de convidados, nesta edição do CDNB, de 40 pessoas que vocês passarão a conhecer daqui a pouco, que são efetivamente aqueles que fazem parte da nossa programação técnico-científica. Nesse sentido, temos palestrantes do Brasil e de 7 outros países. Nós conseguimos alcançar com palestrantes todos os continentes, novamente, exceto a Antártica, e que efetivamente trarão as contribuições deles e o que eles têm feito, e vocês conhecerão as biografias de cada um deles em relação ao que eles atuam nas áreas que eles trazem de ciência e de tecnologia. Teremos também 5 minicursos, e para isto, essas 8 ministrantes trarão essas contribuições nesses minicursos, permitindo-os trazer uma capacitação nas mais variadas áreas, e indicamos, inclusive, que vocês escolham adequadamente, com base no perfil de cada um, quais os minicursos diurno e qual minicurso noturno você pretende realizar. Nesse sentido, também teremos, como sempre já consagrado no nosso CDNB, apresentações flash. E nesse momento, nós apresentamos que teremos 3 ciclos de apresentações flash, com 2 apresentadores em cada um desses ciclos, e eles aqui, então, apresentados. Teremos ainda, e já foi tradição, ou se tornou tradição desde a última edição, os nossos minicursos flash, onde pessoas que são influenciadoras trarão temas, os quais são importantes para cada um dos perfis aqui do CDNB, e essas 3, então, irão trazer apresentações bastante expressivas e que eu recomendo que assistamos todas elas. Também teremos, como já é tradição desde a primeira edição do CDNB, os nossos nano e bio encontros. E teremos, então, essas 4 convidadas para debates sobre parcerias público-privadas e também sobre propriedade intelectual, e que eu atuarei como moderador das sessões desses encontros nano e bio. Ainda teremos, pela primeira vez no CDNB, uma entrevista sendo realizada a partir de perguntas que vocês tiveram a oportunidade de enviar para ela, Maru, sobre questões relacionadas à ilustração científica. E teremos uma demonstração com a Camila Dantas, uma demonstração de arte, onde ela pôde expressar de forma artística aquilo que ela entendeu acerca do que representa o CDNB, a nanobiotecnologia e a bioengenharia tecidual. Teremos ainda, como já se tornaram tradição no CDNB, os nossos momentos culturais. Serão 6 momentos culturais com apresentações de artistas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, que trarão o seu brilho e a sua arte aqui para o CDNB. E recomendo que vocês conheçam, visitem, frequentem os nossos ambientes como Space. Esses ambientes já vêm sendo utilizados no CDNB há bastante tempo, permitirão que vocês façam uma imersão, é uma realidade aumentada, a imersão que vocês vão fazer para buscar diversas atividades que permitam ter networking e, sobretudo, ter a oportunidade de interagir com outras pessoas em um ambiente que os aproximará daquele de o que seria um ambiente presencial. Também aproveito para agradecer a todos aqueles laboratórios que entenderam o nosso programa de laboratórios e enviaram as suas propostas de estar expondo no CDNB aquilo que eles fazem nos seus laboratórios. E, nesse sentido, estes foram os laboratórios que nós recebemos nas inscrições de laboratórios, e, inclusive, indico que em próximas edições mais laboratórios busquem o CDNB e exponham aquilo que fazem nos nossos ambientes como o Space, porque é bastante especial para nós termos a representação dos laboratórios das pessoas que aqui estão.
Também agradeço e bastante agradeço ao nosso apoiador não financeiro Diamante Instrutécnica, que compreendeu a essência do que significa nós termos apoiadores não financeiros no CDNB e nesta sétima edição trará para nós uma palestra técnica, assim como estará expondo em stand aquilo que eles têm desenvolvido em relação a instrumentações para pesquisa e indústria e representando diversas empresas que eles acabam então fornecendo equipamentos. Nós temos também que agradecer aos embaixadores que trouxeram vários de vocês para cá, e esses embaixadores efetivamente terão a oportunidade de estar conosco logo mais na live de embaixadores, onde trarão aquilo que representou atuar nesse papel de embaixadores do sétimo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Aproveito para apresentar quem serão os moderadores das nossas sessões desse sétimo CDNB. Teremos eu próprio, a Nayara e a Vitória, que estarão com vocês acompanhando e trazendo aquilo que nossos participantes terão durante as moderações das sessões. E, mais uma vez, eu fiz carreira solo, digamos assim, enquanto membro de equipe organizadora, o evento, então, tendo sido organizado por mim, mas, é claro, agradecendo a todos os que considerem ter colaborado de maneira direta ou indireta com a realização do CDNB, um evento global e que efetivamente entrega valor para cada um daqueles que estão aqui presentes e que estão representando as suas instituições, seus países e representando aquilo que eles fazem em ciência e tecnologia. Neste momento, então, eu desejo a cada um de vocês um ótimo evento e que nós tenhamos uma semana muito construtiva relacionada à engenharia tecidual, à nanobiotecnologia, que agregue nas nossas vidas aquilo que nós buscamos. Um bom sétimo CDNB para todos.